Leitura Bíblica de 29 de julho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo 24, versículo 1 a capítulo 25, versículo 28. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E depois disto, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: Saí pelas cidades de Judá, e levantai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós apressai este negócio. Porém, os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E o rei, pois, deu ordem, e fizeram um cofre, e o puseram fora, à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no exército. Ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e o trouxeram e o lançaram no cofre, até que ficou cheio. E sucedia que, quando levavam o cofre pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo-se que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote, e esvaziavam o cofre, e tomavam-no e levavam-no de novo ao seu lugar. Assim faziam de dia em dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que tinham encargo da obra do serviço da casa do Senhor, e contrataram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros, para repararem a casa do Senhor. E os que tinham encargo da obra faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus no seu estado, e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram ao rei e à Joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar e oferecer, colheres, vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada, e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus: Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele, e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor o verá e o requererá. E sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Assim executaram juízos contra Joás,
E quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o feriram na sua cama, e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabate, filho de Sinrite, a Moabita. E, quanto a seus filhos, e a grandeza do cargo que se lhes impôs, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Joadã de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos que mataram o rei de seu pai, porém não matou os filhos deles. Mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias reuniu a Judá e os pôs segundo as casas dos pais, sob capitães de milhares e sob capitães de 100, por todo o Judá e Benjamim, e os contou, de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que podiam sair à guerra e manejar lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se quiseres ir, faze-o assim, esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para suas casas ardendo em ira. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu seu povo, e foi ao vale do Sal, onde feriu a 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os levaram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos se despedaçaram. Porém, os homens das tropas que Amazia despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos Edomitas e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, e prostrou-se diante deles, e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses deste povo, os quais não livraram seu próprio povo da tua mão? E sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque haveria de ser ferido? Então parou o profeta e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isto, e não deste ouvidos ao meu conselho. E tendo tomado o conselho, Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel: vem, vejamo-nos face a face. Porém, Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Porém, os animais do campo, que estavam no Líbano, passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração, para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Jeoás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para sua tenda. E Jeoás, rei de Israel,
prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro, a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que, porventura, não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém, ele fugiu para Laques, mas perseguiram-no até Laques, e o mataram ali. E trouxeram-no sobre cavalos, e sepultaram-no com seus pais na cidade de Judá.